Você gosta de mistérios? De vagar pela enigmática névoa do inexplicável? Ótimo! Eu sou Murk, e aqui você encontrará o que procurava. Bem-vindo aos meus domínios. Verdade se dissolve na névoa. Imagine um império inteiro desmoronando, palácios dourados sendo tomados pelo fogo da revolução e uma família real sendo caçada até o último suspiro. Agora imagine que, em meio a esse colapso, um trem desaparece no gelo, carregado com toneladas de ouro, joias e segredos. Essa não é apenas uma lenda russa. É uma das histórias mais sombrias e enigmáticas da humanidade. O Tesouro Perdido dos Romanov, nos dias finais do Império Russo. O mundo assistia ao nascimento da Revolução de 1917. Os ecos da guerra, a fome e o caos político já anunciavam o fim de uma era. A dinastia Romanov, que reinara por mais de 300 anos, estava cercada por inimigos e pela própria sombra de seu luxo. O czar Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus 5 filhos foram aprisionados, enquanto rumores cresciam de que boa parte da fortuna imperial havia sido desviada em segredo. De acordo com documentos e relatos da época, o Império Russo possuía o maior estoque de ouro do mundo: barras, moedas, coroas e artefatos sagrados, estimados em bilhões de dólares atuais. Quando o caos tomou conta de São Petersburgo, comboios de trens começaram a partir para o leste, levando carregamentos de ouro em direção à Sibéria. O objetivo era afastar o tesouro do alcance dos bolcheviques e proteger a riqueza do império até que a ordem fosse restaurada. Mas a ordem nunca voltou. Entre 1917 e 1919. Dezenas de vagões desapareceram misteriosamente. Alguns foram vistos pela última vez atravessando regiões cobertas de neve. Outros simplesmente sumiram. O mais famoso deles ficou conhecido como o Trem de Ouro de Kazan, que supostamente transportava parte do tesouro imperial. O trem teria sido interceptado, saqueado ou enterrado sob o gelo, dependendo da versão contada. Nenhuma delas foi provada. As versões oficiais dizem que parte do ouro foi usada pelos bolcheviques para financiar a revolução. Outra parte teria sido capturada pelos exércitos brancos, os opositores do regime comunista. Mas o que aconteceu com o restante do ouro continua sendo um mistério. Documentos secretos hoje parcialmente revelados mostram que toneladas de barras de ouro nunca foram registradas novamente após 1919. Simplesmente desapareceram. E aqui entra o lado mais obscuro da história. Há relatos de trens que afundaram em lagos congelados enquanto fugiam de bombardeios, levando consigo cargas inteiras de ouro e prata. Outros falam de cavernas secretas nas montanhas de Altai, onde o tesouro teria sido escondido e selado por monges para proteger sua pureza. Algumas teorias apontam até que o ouro foi levado ao Japão, trocado em segredo por apoio militar. Mas o que torna essa história ainda mais inquietante são os rumores sobre o destino da própria família Romanov. Em 1918, Nicolau II e sua família foram executados em Ekaterimburgo, mas há indícios de que o assassinato foi encenado para encobrir algo muito maior. Alguns conspiracionistas acreditam que o ouro foi usado como moeda de troca para permitir a fuga de um dos filhos do czar. Possivelmente Anastasia ou Alexei. Nenhuma prova definitiva foi encontrada, mas o fascínio pelo destino dos Romanov e seu tesouro se tornou um labirinto histórico. Arqueólogos e historiadores modernos ainda buscam pistas sobre onde o ouro pode estar. Escavações nas rotas ferroviárias da Sibéria encontraram trilhos que terminam abruptamente no nada, e mapas antigos mostram caminhos que desaparecem sob os lagos congelados.
É como se a própria terra tivesse engolido o ouro, como se o império quisesse esconder para sempre seu último segredo. E aqui, eu pergunto a você, espectador, seria esse ouro apenas um símbolo da ganância humana ou algo mais? Um pacto, talvez um segredo enterrado junto com a monarquia que desafiou o próprio destino? Pense nisso enquanto avançamos pelas camadas mais sombrias desse mistério, onde fatos e lendas se misturam e a linha entre história e maldição começa a desaparecer. Como veremos mais adiante, o ouro dos Romanov pode não estar apenas perdido, mas deliberadamente escondido, guardado por mãos que sabiam demais. E o que foi deixado para trás ainda sussurra nas sombras da Sibéria. Enquanto o império ruía, o ouro dos Romanov parecia ganhar vida própria, movendo-se como um fantasma pelas ferrovias da Sibéria. Há registros de que parte do tesouro foi apreendida pelo almirante Alexander Kauchuk, um dos líderes do Exército Branco. Ele teria controlado mais de 500 toneladas de ouro do antigo tesouro imperial, armazenadas em cofres sob sua custódia na cidade de Omsk. Mas quando Kauchuk foi capturado em 1920, o ouro havia desaparecido. Nem o governo soviético, nem os aliados conseguiram encontrá-lo. Tudo o que restou foram fragmentos de inventários, lacrados com o selo do czar e manchados pelo tempo. O que aconteceu a seguir transformou esse mistério em lenda. Parte dos documentos do caso foi destruída pelo regime soviético, e os que sobreviveram revelam apenas vestígios, ordens de transporte, rotas apagadas e mensagens codificadas sobre cargas especiais. Acredita-se que uma dessas rotas seguia até o Lago Baikal, o maior e mais profundo lago de água doce do planeta. Historiadores sugerem que vagões repletos de ouro foram afundados ali de propósito, para impedir que caíssem em mãos inimigas. Mergulhadores soviéticos teriam encontrado estruturas metálicas submersas em 1959. Mas os resultados foram selados e jamais revelados. Outras teorias dizem que o ouro foi parar na Mongólia. Segundo relatos de nômades locais, durante o caos da Guerra Civil Russa, caravanas transportaram baús pesados através do deserto de Gobi sob a escolta armada. Alguns acreditam que esses carregamentos chegaram até a fronteira chinesa, onde o ouro teria sido trocado por proteção ou armas. Curioseimen, arquivos militares japoneses da década de 1930, mencionam ouro russo adquirido no leste asiático, mas nunca especificam sua origem. E se o ouro dos Romanov nunca deixou a Rússia? Há quem defenda que o tesouro foi escondido nos Urais, selado dentro de minas abandonadas e cavernas protegidas por florestas densas e temperaturas letais, locais onde o tempo para e o gelo guarda segredos. Exploradores modernos relataram sons de ferro retorcido e ecos metálicos sob o chão, como se trens fantasmas ainda se movessem na escuridão subterrânea. É uma imagem poderosa e perturbadora, o ouro ainda circulando, invisível, sob os pés da história. Mas o mistério não se limita às rotas perdidas. Ele toca também o sobrenatural. Há testemunhos de soldados soviéticos que afirmaram ver aparições nas áreas onde os trens teriam desaparecido. Vultos vestidos com uniformes imperiais, marchando em silêncio na neblina. Dizem que quem tenta encontrar o ouro dos Romanov sem permissão acaba desaparecendo. Lendas russas falam de uma maldição lançada pela czarina Alexandra, uma súplica desesperada aos santos para que o ouro jamais fosse profanado pelos inimigos do império. E desde então, escavações nessa busca têm sido marcadas por acidentes, sumiços e tragédias inexplicáveis. Nos anos 1990, após a queda da União Soviética, novas investigações foram abertas. Jornais russos publicaram matérias com base em documentos desclassificados, sugerindo que parte do ouro havia sido enviada secretamente à Suíça, lavada em bancos sob nomes falsos durante as décadas de guerra. Seria o ouro dos Romanov
a origem de certas fortunas misteriosas que emergiram na Europa pós-guerra, nenhum nome foi confirmado, mas coincidências existem demais para serem ignoradas. Em 2017, uma equipe de arqueólogos russos utilizou tecnologia de radar de penetração no solo, em uma área próxima a Irkutsk. O que encontraram foram anomalias metálicas subterrâneas alinhadas como se fossem vagões. O governo local interditou a área, alegando risco de desabamento. Desde então, ninguém mais teve acesso. Silêncio absoluto. É como se o ouro tivesse olhos, como se o próprio tempo se recusasse a entregá-lo. E aqui eu volto a você, espectador. Pense comigo. O que você faria se soubesse o local exato onde bilhões em ouro e joias estivessem enterrados? Correria o risco de encontrá-los, sabendo que por mais de um século esse tesouro parece punir quem o persegue? Ou deixaria o mistério dormir sob o gelo, onde o brilho do ouro nunca mais será visto pela luz do sol? O ouro dos Romanov é mais do que um tesouro perdido. Ele é um símbolo, um reflexo da queda de um império, da ganância humana e do preço de desafiar o destino. Alguns acreditam que o ouro ainda está lá, esperando por quem tiver coragem de encontrá-lo. Outros dizem que ele jamais será recuperado, porque não pertence mais ao mundo dos vivos. E assim, entre mapas queimados, trens desaparecidos e promessas feitas no leito da morte, o tesouro dos Romanov continua a ser o eco de um império que se recusou a desaparecer completamente. Talvez, em algum ponto distante da Sibéria, o ouro ainda repouse sob camadas de gelo, cercado de silêncio, guardando o segredo do último suspiro da monarquia russa. Mas o verdadeiro mistério talvez não esteja em onde o ouro está, e sim em por que ele nunca quis ser encontrado. Você gostou deste mistério? E qual a sua teoria? Deixe nos comentários o que você acha. E se gostou, então, curta e compartilhe. Eu sou Murk e aguardo você no próximo mistério.